Da tribuna, o senador-general Hamilton Mourão reagiu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que perguntou o que falta saber após o indiciamento de quase 40 pessoas em bloco e a prisão de militares sob a alegação de que algumas pessoas poderiam ter imaginado um golpe de Estado. General Mourão respondeu a Barroso dizendo: "Há muito que saber, ministro. Falta saber, ministro, como um inquérito instaurado de ofício há mais de 5 anos, sem término à vista, espraia-se por meandros cada vez mais tortuosos e escabrosos. Que lei, que constituição, que ordenamento legal e processual respaldam esse proceder?" O senador prosseguiu questionando por que a justiça militar foi ignorada, da mesma forma que as instâncias comuns vêm sendo ignoradas na perseguição a civis. Mourão perguntou: por acaso, os magistrados que usurpam as competências dos comandantes militares têm ideia do estrago institucional que estão causando nas Forças Armadas, com abalos sistemáticos no seu estamento legal e no sentimento de justiça que anima os soldados em qualquer situação? Mourão continuou: falta saber, ministro, como uma conspiração factualmente fracassada ou simplesmente inexistente, datada de mais de 2 anos, explode midiaticamente na cara da nação, sem maiores explicações, além do vazamento direcionado e seletivo de peças investigatórias ditas sigilosas. A investigação quer realmente apurar os graves fatos denunciados ou criar mais um factoide político para desnortear o país? O senador questionou: falta saber, ministro, por que o presidente da República, o procurador-geral da República, 3 ministros do STF e o diretor da Polícia Federal se encontraram no Palácio da Alvorada em reunião escamoteada das respectivas agendas públicas. O que justificaria e o que significa o encontro de autoridades de poderes distintos com a direção do braço policial do Estado? Mourão resumiu: enfim, ministro, falta saber como alguns poucos iluminados se arrogam o exercício de um poder extraconstitucional que vai negando direitos elementares aos brasileiros em diversas situações e circunstâncias. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, plateia que nos assiste, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela mídia televisiva, eu volto a esta tribuna em mais um momento de crise, da qual não se vê qualquer sinal de atenuação, mas, ao contrário, agrava-se a cada dia. Farei minhas as palavras do senhor presidente do STF sobre as denúncias apresentadas na semana passada contra políticos e militares, acusados de conspirar para assassinar o presidente e o vice-presidente eleitos, assim como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, após o pleito de 2022, no que seria o ápice sangrento de um bárbaro golpe de Estado jamais visto no Brasil. Desprezando todo o encadeamento processual da justiça brasileira, da qual, por sinal, ele é a maior autoridade em exercício na mais alta instância, o ministro Barroso fulminou peremptório. Abro aspas. O que mais falta saber? Fecho aspas. Como senador da República, em nome dos meus eleitores, e tenho certeza de muitos outros, faço minha a pergunta do ministro Barroso, para respondê-la com o respeito que ele, no exercício de sua elevada função, merece, em prol da confiança na justiça que deve unir os brasileiros. Há muito o que saber, ministro. Falta saber, ministro, como um inquérito instaurado de ofício há mais de 5 anos, sem término à vista, espraia-se por meandros cada vez mais tortuosos e escabrosos. Que lei, que Constituição,
que o ordenamento legal e processual respaldam esse proceder. Falta saber, ministro, como militares acusados de delitos supostamente cometidos no desempenho de cargos e funções militares são investigados, acusados, julgados e presos à revelia da Justiça Militar. Por acaso, os magistrados que usurpam as competências dos comandantes militares têm ideia do estrago institucional que estão causando nas Forças Armadas, com abalos sistemáticos no seu estamento legal e no sentimento de justiça que anima os soldados em qualquer situação? Falta saber, ministro, como uma conspiração factualmente fracassada ou simplesmente inexistente, datada de mais de 2 anos, explode mediaticamente na cara da nação, sem maiores explicações, além do vazamento direcionado e seletivo de peças investigatórias ditas sigilosas. A investigação quer realmente apurar os graves fatos denunciados ou criar mais um factoide político para desnortear o país? Falta saber, ministro, por que o presidente da República, o procurador-geral da República, 3 ministros do STF e o diretor da Polícia Federal se encontraram no Palácio do Alvorada em reunião escamoteada das respectivas agendas públicas. O que justificaria e o que significa o encontro de autoridades de poderes distintos com a direção do braço policial do Estado? Enfim, ministro, falta saber como alguns poucos iluminados se arrogam o exercício de um poder extraconstitucional que vai negando direitos elementares aos brasileiros em diversas situações e circunstâncias. Parafraseando conhecida alegoria do absolutismo na Prússia do século XVIII, cabe perguntar: ainda há juízes em Brasília? Há muito o que nós precisamos saber, ministro Barroso, principalmente como chegamos a esse ponto de discórdia social, de perseguições políticas, de revanches ideológicas e de tentações autoritárias. Mas alguma coisa se sabe, ministro, que em uma democracia não se faz política com polícia, faz-se, acima de tudo, com justiça, o fim maior do Estado. Se realmente soubermos disso, poderemos evitar o desastre que está encomendado para o Brasil. É isso, senhor presidente. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal.
Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org